Oi, meus queridos amigos! Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito da história de Belo Horizonte. Para ser um pouco mais específico, um pouco mais exato, eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito das impressões que eu tive ao elaborar a obra que fala a respeito da história da capital mineira. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu acabei de publicar uma obra falando a respeito da história de Belo Horizonte, uma obra que está inclusive disponível na plataforma Kiwify. Para quem quiser adquirir, basta clicar aí no link que está na descrição do vídeo, que vai poder acessar o produto que está aí custando apenas R$ 9,99. Infelizmente, os 7 dias promocionais já se passaram, 7 primeiros dias que eram promocionais já se passaram, o livro estava custando apenas R$ 5,00, mas ainda assim o livro continua um preço muito acessível, basta lá vocês clicarem no link, e vocês vão dar de cara com esse produto. Podem pagar Pix, podem dividir se quiser, tá? Pode dividir aí no cartão, pagar no boleto bancário, vocês vão ver as opções de pagamento que estão disponíveis no site aqui, o Wi-Fi, tá? O livro em si, pessoal, tem um pouco mais de 430 páginas e tem pouquíssimas fotografias. Ele é bem denso, tá? Só deixando aí bem claro aí de antemão para vocês. É um livro bem denso, margens muito curtas, muito encurtadas, tá? Então cada página lá é bem densa, mas tem muita informação. Eu garanto que são informações preciosas, tá? Eu mesmo fiz questão de elaborar uma cronologia da história de Belo Horizonte de 1701 a 2014, tá? Eu parei ali quando fala a respeito da implementação do MOVE, o BRT, né, que é esse sistema aí, de transporte público que foi implementado aqui em BH. Parei por ali. Tem algumas coisas que vêm ali depois, eu não quero falar, mas o livro todo é baseado na história de Belo Horizonte, mas de acordo com a minha própria visão, tá? Para quem tiver aí interesse em buscar informações do livro sobre a história de da capital, vai se deparar com essas informações, mas o livro também traz um pouco da minha visão, porque eu decidi escrever esse livro falando de BH como a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, onde os meus pais também foram criados, tá ok? Onde eles foram criados, onde eles se casaram. Então eu quis fazer o livro de acordo com a minha própria visão, tá? Se vocês não tiverem interesse nenhum de ler a minha visão de mundo sobre a história de BH, vocês podem pular essas partes que não vão ter tanta... não vai fazer tanta diferença assim, vocês podem se sentir à vontade. Eu deixei esse livro aí nesse valor bem acessível, porque, primeiro, o meu principal intuito não era publicar esse livro para ganhar dinheiro, não era, tá? Tanto que eu quis publicar esse livro gratuitamente, eu não consegui, a plataforma Kiwify exigiu que eu colocasse um valor, e eu deixei nesse valor aí, bem pequenininho, bem curtinho para vocês, tá? Acessível para todo mundo, eu tenho certeza. E outra, você sabe muito bem que meu papel aqui no YouTube, na plataforma do YouTube, é assim, um papel de educador. Eu sou um educador, então a minha função é educar pessoas, é levar as pessoas aí para o propósito de conseguirem construir a própria personalidade, ter informação, obter conhecimento, aquele conhecimento fidedigno, um conhecimento que se incorpora na própria vida, né? Então eu quis fazer isso, publicar um livro não para garantir sucesso, não para fazer promoção do meu nome, da minha imagem, mas sim conseguir informar, educar pessoas. E eu garanto que eu vou publicar aí muitas coisas depois, se Deus quiser. Posso garantir isso para vocês, que eu vou tentar fazer o máximo de esforço possível para publicar outras obras para vocês. Eu não sou produtor de contos nem nada do tipo, né? Eu sou uma pessoa de verdades, né? Eu gosto de produzir verdades, trazer verdades à tona. E com certeza vou trazer outras obras para vocês aí, tá? Eu espero que vocês me acompanhem, por favor. Continuem me acompanhando, que mais obras estarão disponíveis também na plataforma da Kiwify e quem sabe também impressas, tá? Por que ainda não está impressa? Porque é uma obra, essa obra aí, Belo Horizonte, a história de Belo Horizonte, ela ainda exige correções. E eu não tenho pessoas para me ajudar nesse trabalho. Eu não tive o apoio de ninguém, tá? Tudo foi autoria minha própria, tá? Então, quando se fala aí de trabalho impresso, eu vou precisar da ajuda de alguns colaboradores, né? Revisionistas, editores, artistas que vão tratar de fazer aí a capa, contracapa do livro, né? Fazer a margem correta. Eu não tenho nada disso, tá? Eu fiz tudo sozinho, tá incompleto, mas eu acho que todas as informações ali são bem preciosas para garantir um trabalho de outras, vamos dizer, de outras pessoas que serão promissoras, tá ok? Aí no futuro eu tenho certeza que vão usar do meu trabalho como base para produzir os seus próprios, tá ok? Então vamos lá.
Bom, pessoal, a educação para mim, eu sempre falo da educação aqui para vocês, a educação para mim, ela tem que seguir um propósito, mas muitas vezes esse propósito, pelo menos, né, na minha visão de mundo, ele não seguiu a ideia de ser um instrumento, né, a educação ser um instrumento para eu conseguir adquirir um cargo, tá? Vamos dizer, um instrumento para eu conseguir aí viver a vida carreirista. Eu nunca tive esse propósito, educação para eu fazer carreira, eu nunca tive isso. Na verdade, a educação para mim serve como base para eu me formar como indivíduo, como ser humano, porque a principal coisa que eu penso todo santo dia é na minha salvação. Né? Eu não sei o que me espera, não sei o que me aguarda, mas eu sei o que me espera é eterno, porque a morte é eterna, não é isso? E eu preciso garantir, não que eu esteja pronto para a morte, porque isso só Deus vai saber, mas eu preciso trilhar a minha missão. E a minha missão, obviamente, não é carreirista. Né? A carreira a gente faz, né? a gente forma uma carreira, mas muitas vezes ela morre. Ela morre, mas a gente não é isso? Certa vez eu conheci um professor chamado Paulo Carrara. Isso foi lá em 2009, eu estava na 7ª série. Paulo Carrara uma vez chegou na minha sala de aula e aí fez uma dinâmica com os alunos, né? Ele só perguntando um a um, o que o seu pai é? E aí cada um foi falando a profissão do próprio pai. Meu pai é policial, meu pai é juiz, meu pai é advogado, meu pai é pedreiro, meu pai é caminhoneiro, meu pai é frentista de posto de gasolina. Cada um foi falando uma coisa e no final das contas o professor foi lá e respondeu o seguinte: olha, ninguém respondeu aquilo que eu queria que respondesse. Todo mundo respondeu errado. Aí todo mundo falou da profissão do próprio pai. Só que está errado. Vocês deviam ter falado o que seus pais são e não aquilo que eles exercem. Né? O trabalho, a profissão morre, mas os seus pais vão continuar aí com certeza. Né? Às vezes eles podem morrer durante a profissão, mas eles não são a profissão. Não é isso que eles exercem? E isso foi um choque de realidade para mim, porque até aquele momento, até os meus 12, 13 anos de idade, eu pensava que, de fato, né, a profissão ia me definir e não define ninguém. Né? Hoje eu entendo isso muito bem, e esta coisa muito bem. A educação para mim ela se incorpora, né? Tanto que tudo que eu aprendo eu aplico na minha vida prática e às vezes até confunde as pessoas. Por que você faz essas coisas desta maneira? Né? Eu nunca vi ninguém fazendo desta maneira, por quê? Porque eu aprendi desta forma. Então, a minha forma de articular as coisas no meu dia a dia é diferente das pessoas, porque tudo que eu aprendi se incorpora. É incrível, né, isso, né? Eu acho que isso não faz parte da vida do brasileiro, porque o brasileiro meio que tenta copiar. Ele aprende de um modo, ele tenta copiar e aí faz do jeito dele, mas é sempre uma cópia, né? Ele não consegue sair do padrão. Quando ele vê uma coisa fora do padrão, ele fica assim, né? Ele fica boquiaberto. E de fato as pessoas ficam boquiabertas comigo porque o que eu aprendo, né? O que eu aprendo de forma humilde, eu tento aplicar na minha vida e muitas vezes dá certo. Então quando as pessoas se deparam com aquilo que eu aprendi, que eu estou aplicando e ficam boquiabertas, é porque elas nunca tinham visto isso antes. Então esse o efeito da educação na minha vida, até na minha linguagem. Se vocês analisarem muito bem, a minha linguagem é totalmente diferente, né, das pessoas de hoje, né, principalmente as pessoas da minha idade. Né, as pessoas da minha idade elas estão falando desse jeito, elas estão carregadas de cacoetes verbais, elas não conseguem ter uma linearidade na hora de falar, né, falam as coisas como se fossem eternos adolescentes, não é isso? Coisa que eu tenho certeza que eu não sou. Eu não sou adolescente, mas posso ser adolescente em algumas coisas, mas eu posso até dizer o seguinte: a gente nunca vai formar a nossa personalidade 100%, porque nós não somos perfeitos, né? O que eles chamam de perfeição, na verdade, não é o 100% correto. Porque até a pessoa que é perfeita, ela não é 100% correta, né? A perfeição, vamos dizer, máxima, a verdade absoluta, né? Ou aquilo que é o melhor do melhor, vamos dizer, nós não temos possibilidade de enxergar e nem de julgar. Né? O que é perfeito mesmo, só o próprio Deus consegue enxergar, não é isso? A mesma coisa da obra que eu produzi aí, né, sobre a história de Belo Horizonte. Era uma obra que tem que passar por correções, eu tenho certeza disso. Algumas coisas ali podem não estar tão corretas, mas eu fiz aquilo tudo com o intuito de ajudar. Tudo que eu faço é com o intuito de ajudar, de educar e de fazer com que as pessoas tenham algum propósito. Né? Pode ser que lá na frente eu publique livros filosóficos, sim, não livros de autoajuda, mas livros filosóficos que podem dar às pessoas um pouco de sentido na própria vida, tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu publiquei esse livro, vejam só, eu estive desempregado, né?
eu não tive o apoio de ninguém, o aporte financeiro, o recurso financeiro de ninguém. E olha só, pelo contrário, muita gente falou que eu tava ficando louco. Pra que você tá fazendo isso? É perda de tempo, pra que você tá enchendo o saco quanto a isso, pô? Vai caçar um emprego, vai caçar estudar pra você conseguir passar no concurso. Isso eu sempre ouvi a minha vida inteira. Porque no Brasil você não pode compartilhar seus projetos, seus planos, porque quase todos eles serão frustrados por um terceiro ou vários terceiros, não é isso? Tá aí feito, tá consumado esse trabalho, graças a Deus, né? Sofreu demais, mas tá aí. Falta coisa? Falta coisa, assim como eu falei, mas tá pronto, tá ok? Pelo menos a meu ver tá pronto. Eu não vou parar para editar nada, o trabalho vai ficar aí do jeito que está, beleza? Mas eu me sinto muito feliz de ter feito esse trabalho aí, eu pretendo publicar outras obras depois. A educação para mim, pessoal, ela tem que ser seguida assim de passo a passo, né? Eu não posso pular etapas. No Brasil, nós temos uma educação que segue um caráter assim, eu digo até como se fosse ejaculação precoce, né? O sujeito ele quer aprender a correr antes mesmo de andar, não tem como, né? Mas no Brasil eles fazem esse esforço, não sei como eles conseguem fazer isso. E aí o sujeito, né, chega lá na vida universitária sem entender A com B, mas está lá como universitário, né? E depois ainda ele vai ser um profissional que vai lidar com vidas humanas diretamente. Vai ser médico, vai ser juiz, vai ser advogado, vai ser promotor, vai ser o caralho a quatro, né? Mas a única coisa que interessa, que lhe interessa é o prestígio. Ele quer o prestígio, ele quer o poder, ele quer o status social, ele quer ser reconhecido, ele quer a medalha, ele quer o símbolo que lhe garante aí o poder. Isso tudo, obviamente, é uma fantasia, tá? Isso aí não condiz com nada. Na verdade, o que faz a gente ser grande, de fato, é o que a gente produz na vida prática, na vida real, né? E não os símbolos que nós conquistamos, né? Um diploma, um certificado, isso, aquilo, né? Às vezes um sujeito que tem um diploma, um certificado, não sabe de bosta nenhuma, e o sujeito que não, né, que não tem nada, sabe muito mais que o sujeito que está lá carregando diploma para cima e para baixo, expondo na parede da própria sala. O brasileiro ele tem essas manias, isso é desde a época da colônia, isso é cultural brasileiro, né? Ele não quer educação, ele quer, vamos dizer, as coisas que são prometidas por meio da educação que é oferecida pelo governo, não é isso? Então, ela não é um benefício, ela é uma ameaça de um malefício, não é isso mesmo? O brasileiro está diante dessas coisas, isso para mim é uma tragédia fenomenal. Coisa que, inclusive, eu pude atestar ao escrever a história de BH. BH perdeu a essência, principalmente no seu estilo arquitetônico, seu conceito original, justamente porque todas essas coisas vieram à tona. Que é o quê? De enterrar as memórias, de enterrar os seus conceitos, dando luz a movimentos, dando luz vamos dizer, às vontades, não digo que genéricas, mas a vontade de determinados grupelhos que enterraram aí uma coisa que deveria ser essencial e resguardada, né, para o máximo de tempo possível. O que eu quero dizer? BH nasceu com um conceito de cidade higiênica e uma cidade artística. Sim, né? O Aaron Reis, quando quis desenvolver a cidade de Belo Horizonte, né, inclusive foi responsável por fazer a configuração da planta baixa da cidade, ele quis fazer uma cidade muito bem planejada. Então ele decidiu tudo, né? Onde que ficaria os parques, as avenidas, as ruas, tudo assim geometricamente bem detalhado. Se você analisar a planta original da cidade, você vai ver ali uma conexão geométrica que é de encher os olhos, né? Não é coisa que qualquer um consegue produzir, não, tá? É uma coisa muito bem delimitada, delineada, e ele mesmo foi o líder, né? Foi o responsável aí por gerir toda uma comissão construtora responsável por elaborar, por desenvolver as grandes edificações da cidade, tá? Algumas dessas edificações estão de pé até hoje, né? Bom, isso é muito bom, graças a Deus elas estão de pé, porém algumas foram esquecidas, foram demolidas e muitas sequer não se passam na cabeça das pessoas que existiram. Muitas pessoas não sabem, principalmente as pessoas aí dessa geração, dessa nova geração, né? Quando se fala da história de BH, muitas pessoas não sabem.
Belo Horizonte é uma cidade muito jovem, né? De 1897, uma cidade muito jovem ainda, né? Final aí de 1897 que foi inaugurada a cidade, e muitas coisas ainda não tinham sido concluídas, muitas obras não tinham sido concluídas, mas mesmo assim, né, tudo aquilo que Aaron Reis planejou numa cidade higiênica estava sendo seguido, né, de certo modo. Algumas coisas não, né? Por exemplo, as favelas que começaram a se originar por conta da construção da cidade, né? Vários construtores eles tiveram que fixar a residência nos arredores da cidade. As favelas não puderam ser extinguidas, né? Elas continuaram aí. No início elas até tentaram acabar, mas não deu muito certo, né? A cidade foi crescendo em uma proporção tão grande, né, que aí deu origem aos grandes bairros que contornam aí a grande capital. Mas o conceito, pelo menos o conceito estilístico, não tinha sido abandonado, né? As grandes edificações, grandes no sentido assim, as belas edificações ainda estavam de pé, né? E tinha uma certa concordância no estilo artístico delas. Se vocês analisarem, por exemplo, a Igreja de São José com o Parque Municipal, com a Praça da Liberdade, né? Então um pouco mais acima, lá no final da Rua da Bahia, né? Na região centro-sul ali, na região da Savassi. Todos eles têm uma certa concordância, né? A única coisa que ficou um pouco para trás foi a matriz da igreja que fica lá na Rua São Paulo, né? A primeira igreja de BH, né? A única coisa que ficou distante foi aquela igreja, mas ainda está de pé, né? Mas mesmo assim, tudo o que Aaron Reis planejou estava seguindo uma certa concordância e enchia os olhos de muitas pessoas, principalmente de turistas que vinham de grandes cidades, até mesmo de outros países, tá? Então era um lugar muito elegante, era elegante, né? Até mesmo na forma que as pessoas se vestiam, né? O brasileiro, ele tem esse costume, né? E agora é uma coisa assim mais moderna, tá? O brasileiro tem um costume que é o seguinte: eu não preciso andar de acordo com a maioria, eu tenho que ser uma pessoa que quebra padrões, eu tenho que ser diferente, eu tenho que andar do jeito que eu quero, do jeito que eu posso, do jeito que eu acho melhor. Tudo bem, né? Mas quando se falava da grande Belo Horizonte antigamente, as pessoas não se vestiam de qualquer maneira, né? Elas frequentavam os lugares e tal, mas elas queriam, né? Elas seguiam uma certa extravagância, elas tinham essa extravagância, mas uma coisa, né, homogênea, não é isso? Era uma coisa homogênea. Então as pessoas, as mulheres, os homens, eles andavam muito bem comportados, com as roupas muito bonitas e tal, né? Não era bagunçado, os eventos que eram organizados não eram bagunçados, diferentemente de hoje. Você vê um aspecto favelesco em tudo quanto é coisa em Belo Horizonte, inclusive na sua imagem panorâmica, né? A cidade de Belo Horizonte, pelo menos o centro da capital, se vocês analisarem bem, né, acabou com a essência daquela Belo Horizonte que tinha sido planejada por Aaron Reis, né? Isso é muito triste. Eu pude analisar isso, mas eu não consegui colocar na minha obra porque seria muito cedo. Então eu pensei, ou vou fazer isso em formato de artigo, ou então em formato de vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo para vocês, fazendo essa minha crítica, né? Belo Horizonte se perdeu. Isso se dá justamente à sua administração, que foi muito porca, né? Essa administração republicana, digo, contemporânea, né? Essa república contemporânea que a gente viu, claro que toda república foi um fracasso, mas essa república que a gente vive hoje é um fracasso assim estrondoso. Graças a esse fracasso, nós temos uma cidade que perdeu seu conceito, né? Perdeu a tua beleza e pior ainda, né? As pessoas não podem desfrutar daquilo que deveria ser milenar, por mais que seja uma cidade jovem. As construções, principalmente as construções, né, e os artigos, né, vamos dizer, os objetos, tudo que deveria ter sido resguardado, isso aí teria que ser resguardado assim para daqui a 1000, 2000 anos depois. E, infelizmente, isto não está acontecendo e não vai acontecer porque muita coisa foi perdida na história. Infelizmente, no Brasil, nós temos um fator cultural muito grande, que é o seguinte: aqui eles têm a mania de enterrar histórias, enterrar memórias.
Memórias não podem estar apenas na cabeça das pessoas. As memórias têm que estar registradas por elas próprias. As pessoas têm que ser instruídas aí, para desenvolver suas memórias, escrevê-las, redigi-las, seja num bilhete, numa carta, num testamento, num livro, qualquer coisa que seja. O brasileiro ele não é instruído a fazer isso, não. Ele é como uma espécie de animal, né? Ele nasce, não sabe de onde, não sabe para onde vai, né? Passa a vida vivendo vários e vários percalços, consegue uma coisinha ali, já se sente satisfeito, né? E quando morre, né, morre deixando um patrimônio. Mas deixa o quê? É uma casa, ou um carro, ou um sítio, ou um apartamento, né, ou um lote, e por aí vai. Mas isso tudo não é o suficiente, né? Nós temos que deixar legados, né? Então, assim, imagine só o sujeito que não tem condições de fazer tudo isso. Ele tem que deixar um legado. E o seu legado é o quê? É a sua própria memória, a tua vida, porque cada pessoa é um universo diferente. O brasileiro não é ensinado a isso. Então, se vocês pegam qualquer país vizinho ao nosso, né, não precisa nem ser muito desenvolvido, as crianças quando elas querem ir atrás das histórias dos seus antepassados, o que elas fazem? Elas vão atrás da biblioteca pública da região delas, vão atrás da prefeitura, ou vão atrás de um parente próximo, e lá elas conseguem o quê? Os registros históricos dos seus parentes. Registro histórico não é apenas o número do CPF ou da identidade, não é isso. Mas deixa aquilo que os seus antepassados deixaram. Elas conseguem ter acesso a isso. Aqui no Brasil, não. Aqui, se a gente quiser achar o nome do pai, né? Às vezes uma pessoa que quer achar o nome do pai, ela não consegue, né? O pai ou da mãe não consegue. A pessoa fica lá 40, 50 anos de idade e não consegue achar o nome do pai. Quanto menos do avô, bisavô, tataravô. Não consegue, porque ela é impossibilitada. O brasileiro, né, essa coisa é assim, isso é um pesadelo, de verdade. Você enterrar a memória de um povo, isso é pior do que fez um Hitler, do que fez um Stalin. Vocês estão entendendo isso? Porque você enterra toda uma história, né? E Belo Horizonte não está fora disso, não. Por mais que seja uma cidade jovem, de 1897 para cá, por mais que seja é uma cidade jovem em comparação ao Rio de Janeiro, né, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que muitas pessoas viveram aqui, muitas inclusive não tiveram a oportunidade de sair daqui, nasceram, viveram aqui e morreram aqui. Vocês estão entendendo? Então como é que vocês podem enterrar a história dessas pessoas? É uma coisa assim, absurda. Então, às vezes eu fazia essa atividade, né? Eu olhava uma fotografia sobre uma edificação e tal, e lá tinha uma pessoinha no meio da foto, né? Às vezes eu ficava imaginando o que essa pessoa fez na vida. Eu não sei quem é aquela pessoa, não sei o nome dela, não sei de quem que se trata. Mas se vocês analisarem outras literaturas de outros países, vocês vão ver que geralmente quando tem foto, tem as pessoas na foto, por mais que sejam estranhas, desconhecidas, tem lá a referência de quem é essa pessoa, vocês conseguem ir atrás. Aqui não é assim. Aqui vocês podem se matar de ir atrás, mas vocês não vão encontrar nada, nenhum registro, nada da pessoa. Né? É apenas uma alma ali, desconhecida, né? E que não tem valor. Não teve valor durante a tua vida e nem depois dela. Né? Durante a sua vida e nem depois dela. É isso? Isso tudo é horroroso, gente. Isso aí é um pesadelo, isso é uma coisa assim, desumana. O Brasil é um país assim, né, que enterra memórias. Quando teve lá a destruição do Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional, né, que abrigava vários artigos, principalmente do Brasil Colônia, aquilo foi aterrador, aquilo foi assim, foi chocante. Né? Destruíram a memória do país. O que mais que vocês queriam com aquilo? Né? Ah, mas isso é tudo velharia, mas isso é memória, meu filho. Isso carrega a tua história. Né? O lugar onde foi seu berço, né? Ele está sendo destruído. Como é que você pode dizer que aquilo não é importante? É importante sim, é claro que nós não temos que ter fetiches com determinadas coisas, mas aquilo ali faz parte da tua história, parte da história do país que te abrigou, que foi responsável por dar o teu leite. Como é que você pode falar que aquilo não é importante? Né? Agora eles estão fazendo pior, estão assassinando a tua história, porque você não pode, como é que fala? Você não pode produzir nada, a não ser que você faça parte de um grupelho, de um movimento, não é isso? Né? Aqui no Brasil é assim, você não pode produzir nada, ainda mais quando se trata de você próprio. Se você fizer algo que vá a teu próprio favor,
Eles não querem, vocês têm que fazer parte do coletivo, é o grupo, você que tem que representar o grupo, não você mesmo, né? Então, quando eu falei de Belo Horizonte, o que eu coloquei na minha mente? Eu vou fazer um trabalho sobre a BH, mas de acordo com a minha própria visão. E eu pretendo lançar um livro autobiográfico depois, né, do meu próprio estilo, né, da minha maneira, tá? E que vai de acordo aí com a história que eu escrevi de BH, que também vai estar muito ligada aí ao meu livro, tá ok? São coisas assim que fazem parte da minha missão como ser humano. Eu aprendi com o filósofo Confúcio esta coisa, que antes da gente aprender a correr, a gente tem que aprender a andar. Então, se você quiser transformar o mundo, eu acho que isso tem que se passar na cabeça das pessoas, né? Transformar o mundo, porque todo mundo tem essa visão de transformar o mundo, na verdade, uma visão maliciosa. Por quê? O mundo, um objeto a ser transformado, com várias pessoas, de várias culturas, de várias regiões diferentes, uma pessoa que se propõe a fazer isso, ela tem um pensamento que de genocida, não é isso? Ela vai transformar a vida das pessoas também, ué. Então, mas Confúcio dizia isso, mas levando em consideração o que ele falou, olha só, ele dizia que antes mesmo do sujeito querer mudar o mundo, ele tem que mudar a si mesmo, para depois mudar um familiar, para depois mudar um vizinho, né? um amigo, depois o bairro, e depois a cidade, o estado, depois o país, quem sabe, para depois pensar em mudar o mundo. Né? Mas antes disso, ele tem que mudar a si próprio. Então, antes de querer dar palpite, aquele negócio, antes de querer dar o palpite, você dobrou sua própria cama, as roupas de cama, primeiro? Não, você não fez isso, então você não é nada. Você não tem, como é que fala? Você não tem o direito de palpitar sobre nada. O brasileiro, ele tem a mania de querer palpitar sobre tudo, né? Mas ele nem sabe quem ele é. Fala assim, escreva aí um texto, né? Dissertativo argumentativo, né? Sobre, sei lá, um pouco da sua história, o que você pensa sobre ela. Eu não sei, não lembro, não tenho muita memória. Eu lembro que eu fiz isso, aqui, mas aí olha só, o brasileiro não registra nada. Né? Nós temos que ter esse papel de registrar as coisas, de guardar as coisas, documentar mesmo. Né? E é um problema, inclusive, de cunho político. Porque, se vocês analisarem muito bem, a direita brasileira é esta vergonha aí. Por quê? Porque as pessoas só querem migrar para a política. Vislumbrar a política. Não, de vereador eu quero ser presidente do país. Não, para mim, o cargo de vereador tá muito baixo. Não, eu quero ser o presidente da porra toda. Eu quero ter o prestígio, eu quero ser, né? Eu quero ser aplaudido em tudo quanto é lugar que eu for. O brasileiro ele tem essa visão aí. Então, é um eterno adolescente, né? Que fica ali como se sentindo uma menininha escolhida para discursar na formatura do colégio. Ele só tem essa visão. Mas na hora de produzir, ele não quer produzir, né? Geralmente, ele escolhe pessoas para produzir para ele. Então, quando se fala assim, vamos lá da Bienal do livro, aí você vai ter que falar do teu próprio livro. Mas eu não lembro o que eu escrevi. Então, peraí, você não sabe o que você escreveu do seu próprio livro? Não, eu não lembro, porque tive muitas pessoas, tive muito apoio para escrevê-lo. Então, no fundo, a pessoa não queria produzir bosta nenhuma, ela queria o dinheiro por trás, ela queria o sucesso por trás. E é isso que faz parte do imaginário brasileiro. Ele só quer isso mesmo. Ele quer viver como um animal, ele quer se comportar como um animal. Claro que não são todos, evidentemente, né? Mas a maior parte é assim. É o carguinho público, né? É conseguir ali os benesses da vida pública. E é por isso que Belo Horizonte é uma cidade assim, porque as pessoas, vejam só, né? A administração pública de BH, né? BH é uma cidade republicana. Então, ao longo dos anos, as pessoas que fizeram parte da vida pública foram morrendo e dando espaço para outras que também foram incitadas a participar dessa vida também, não é isso? Então, como a capital foi desenvolvendo esse aspecto cristão, foi morrendo aos poucos, por mais que a gente tenha uma cidade que é conservadora sim, mas o cristianismo está morrendo aos poucos, né? Foram dando espaço também o quê? Às pessoas que já não carregam esses ideais cristãos. Pessoas que estão na vida pública que não sabem qual é o propósito delas, só querem o quê? O dinheiro, que é o salário no final do mês. Mas eu não exerci as coisas assim com tanta excelência, do jeito que as pessoas precisam. Né? Do trabalho, o meu trabalho não exerci da forma que as pessoas precisam, mas o meu salário está garantido no final do mês. Então é isto que importa. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem o salário no final do mês. A administração pública, o que a pessoa tem que ter na cabeça? Olha, eu vou fazer isso, mas é porque as pessoas precisam do meu trabalho. Não é que eu preciso do meu salário. Não, as pessoas precisam muito mais do meu trabalho do que eu preciso do meu salário no final do mês. Isso não existe. Então, o que acontece? Aquele conceito originário
né, original da cidade de Belo Horizonte, lá no início, até os anos 30 a coisa até andou. Mas depois que veio a Art Deco, né, esse movimento artístico aí, a Art Deco, tudo começou a desandar, né? Houve uma verticalização da cidade, né? Eu acho que uma das únicas avenidas aí do centro da capital que segurou o conceito original, mais ou menos ali, né? Mas ainda assim tem muito resquício de Art Deco, foi a Avenida Paraná, tá? Mas em compensação, houve uma verticalização, o Art Deco dominou tudo. Um exemplo é aquele Cine Teatro Brasil Valorec, que fica lá bem na Praça 7. E aí, quando veio então o Antônio Luciano comprando tudo, o bilionário, né, dono de quase todos os cinemas de BH, de hotéis, a coisa tomou assim, uma proporção absurda, né? O conceito original se perdeu. E aí, quando veio a arte moderna, tudo isso acabou, né? Essa arte contemporânea aí, Oscar Niemeyer, tudo se perdeu, né? Se vocês analisarem, por exemplo, a Praça da Liberdade, onde tem lá a Secretaria de Educação, de Aviação, tudo, aqueles prédios ali que são centenários, todos ali seguem um conceito, né? O Palácio da Liberdade está um pouco diferente dos demais prédios, mas ainda assim tudo segue um certo padrão, né? Você consegue distinguir, né? A diferença ela existe, mas não é tão gritante assim. Agora, quando você, porque o Palácio da Liberdade tem um pouco do Art Nouveau, não é isso? Mas quando vocês vão analisar, né, o edifício Oscar Niemeyer, que está um pouco depois ali, né? Qual que é a semelhança que existe entre o edifício Oscar Niemeyer, cheio de curva, não tem detalhe, não tem riqueza de detalhe nenhum? Qual que é a semelhança que existe entre este edifício e os demais prédios? Nenhuma, é simplesmente uma coisa revolucionária. A arte, ela veio para revolucionar, pelo menos essa arte contemporânea, ela veio só para revolucionar, para gritar. É isso mesmo. Então, uma coisa que antes enchia os olhos, agora não enche os olhos mais. É simplesmente para gritar, né? A meu ver, o conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade é infinitamente mais bonito que o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? Porque tudo aquilo ali foi produzido às pressas, não que seja feio, mas foi produzido às pressas e mal feito. Eu acho que é mal feito, algumas coisas são muito mal feitas, sim, tá? E nem se compara às edificações que estão ali, por exemplo, no centro da capital, né? Ali, por exemplo, a Igreja de São José. Será que tem como comparar a Igreja de São José com a Casa do Baile, com, por exemplo, o Museu de Arte, que era o cassino, né, onde o Juscelino Kubitschek ia e tal? Será que tem comparação? Não tem comparação. Não tem comparação, né? Então, assim, comparar o Oscar Niemeyer com os construtores da época, os artistas escolhidos na época, é claro que não tem comparação. O Oscar Niemeyer não era nem perto de um artista. Ele não era um artista. É um cara que rabiscava, não é isso? Todo mundo que conviveu com esse cara falava, é um porco. Ele fazia os rabiscos dele lá, que dizia que se inspirava nos curvas das mulheres brasileiras e também nas serras mineiras. E aí quem que tinha o trabalho de produzir? Todos os engenheiros, né? Se matavam de calcular ali para fazer toda a projeção que estivesse de acordo, né? Fazer que tivesse uma concordância ali, peso, altura e tal, para não cair, não é isso? E os engenheiros que apanhavam com aquela coisa toda. Será que uma igreja da Pampulha tem ali, vamos dizer, tá de igual peso, como por exemplo aquela igreja a igreja da Boa Viagem? Porra, será que tem comparação entre a igrejinha da Pampulha e a igreja da Boa Viagem? É claro que não. Aquilo ali, gente, para quem chega ali primeira vista, olha a igrejinha da Pampulha e fala, isso aqui não é igreja. Aí depois fala, não, é uma igreja, sim, é uma igreja, né? Aqui, Cândido Portinari e Oscar Niemeyer fizeram juntos, olha isso aqui, coisa maravilhosa, bosta nenhuma, gente. Isso é bajulação grupal, né? É um chupando a pica do outro. No Brasil, todo mundo gosta disso. Agora, quando se fala das coisas verdadeiramente honrosas, né? Obras de arte que são de encher os olhos mesmo, muito bem feitas, não tá nem aí. Não tá nem aí. Toda vez que eu vou à Praça da Liberdade, eu falo, porra, isso aqui é coisa de gênio mesmo. É coisa de gênio mesmo, gente. Mas aí, quando vem arte moderna, quebra tudo, né? E foi o que aconteceu com a cidade de Belo Horizonte. O seu conceito original foi se perdendo. Quando você olha lá, a vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte, tudo verticalizado, às vezes você vê lá uma pontinha da Igreja de São José, ou da Igreja da Boa Viagem, ou uma outra. Quando você olha tudo, você fala assim, mas é uma confusão.
Mas essa confusão não é à toa, ela foi proposital. Eles fizeram esta confusão justamente, né, para dar espaço a esses movimentos segregacionistas hoje. Você vai olhar, os maiores prédios aqui da capital, estão tomados pelo grafite. Né? Mas será que são qualquer grafiteiro que vai lá fazer a sua arte? Não, não é qualquer grafiteiro. Eles escolhem os grafiteiros. Não é isso? Agora, qual que é a relação que existe entre o grafite e, por exemplo, a Igreja São José? Existe? Não, mas você consegue ver ao mesmo tempo o grafite e a Igreja São José ao fundo. O grafite no prédio e a Igreja São José ao fundo. O prédio, por mais que seja lá estilo Bauhaus ou Art Deco, por mais que seja um prédio um pouco mais novo, é um prédio quase centenário. Né? Aí o grafite não. O grafite, ele veio, né, ele surgiu mais ou menos ali, meados dos anos 70, 80, não é isso? Nos Estados Unidos, ali na região ali de Nova York, né, no Brooklyn, no Bronx, né, principalmente entre jovens e adolescentes, menores infratores e tal, algumas pessoas adultas também, já pais de família, mas que já tinham uma ficha criminal extensa, surgiu como um movimento de contracultura e agora é um movimento que é obrigatoriamente reconhecido como arte, sim, e você calha a boca, é isso que eles fazem com você, você é obrigado a reconhecer isso como arte e está ali estampado na tua cara como um movimento em que você é obrigado a abraçar. Né? Tá lá exposto nos murais dos prédios da capital. Né? Mas qual que é o significado desses grafites? Além de ser um estilo de arte contra a cultura, o que é contra a cultura? É para revolucionar, é para quebrar com os paradigmas, com os padrões? Né? Ou seja, coisa de esquerdista. Além de ser isso, qual que é o significado desses grafites? Né? Qual que é a essência desses grafites? Alguém já parou para perceber? É só para vangloriar movimento negrista ou gaysista. Acabou. Não tem mais nada. Né? E você é obrigado a amar tudo isso. O que eles fizeram com o viaduto Santa Teresa há pouco tempo? Eles jogaram vários feixes de luz ali, de diferentes cores, rosa, amarelo, vermelho, azul, caralho, a quatro. Para quê? Para fazer homenagem à comunidade LGBT. Olha só que maravilha. Só que você que não é a favor disso, você é obrigado. E você, ai de você se você for contra. Né? Aí tava lá, casal, trisal, de homem, mulher, não sei o que mais, caminhando pelos viadutos, né, pelo viaduto, né, enquanto você era obrigado a ver aquela porcariada toda. E hoje, graças ao sistema administrativo da cidade, eles fizeram questão de fechar a rua Sapucaí. Para quê? Para promover a bagunça. Você que tem seu carro, você está impedido de passar pela Avenida Sapucaí. Por quê? Porque onde tem uma maior concentração de gays na capital, né, eles têm direito e você não. Vocês estão entendendo que a administração pública da cidade destruiu até mesmo a essência? Que antes era uma essência conservadora e cristã? Ué, tudo se originou aqui, no meio das igrejas, não é isso? Tinha muitas igrejas. As igrejas eram os pontos de referência na capital. Hoje não são mais. Não são mais. Né? O que ponto de referência hoje é bar, não é isso? É barzinho aqui, é barzinho ali. Né? Agora as coisas que eram cristãs, que faziam parte da vontade do povo mesmo, acabou. Né? Você acha que todo mundo é a favor de fechar uma rua Sapucaí? É claro que não. Ali talvez seja o local onde há a maior incidência, né? O maior índice, né? de pessoas que adquirem doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? É uma gaysaiada uma atrás da outra, uai. Né? E a sujeira que fica depois, ninguém fala, né? É garrafa de vidro jogada aqui no canto, né? Pelos cantos das calçadas, latinha de cerveja, putaria a céu aberto. Quem mora próximo ali deve reclamar pra caramba por causa do barulho, por causa da bagunça, né? Às vezes quer sair de casa, não pode porque a porta da casa tá mijada, né? Porque gay não quer ir em banheiro dentro de bar, não, ele quer mijar no meio da rua. Então acontece isso, é sexo na porta de casa, à noite e de dia, né? É pessoa caindo lá de cima lá como é que chama? Do balaústre que tem lá na... Como é que fala? Na rua Sapucaí, cai lá de cima e morre, porque tá aprontando uma confusão, enche a cara. Então é isso que eles promovem, gente. É parte da agenda. Então Belo Horizonte acabou por causa disso. Né? Ela é administrativamente porca. Dominados por pessoas que não têm amor nenhum, a não ser por movimentos segregacionistas que fazem parte da agenda da esquerda. Não é isso?
Eu não quis falar isso do meu livro, de fato não quis falar, mas eu faço os meus vídeos, porra. Eu sei separar as coisas, eu não vou fazer isso pra tomar em pé depois. Eu tenho que esperar, eu ainda não tô pronto pra falar dessas coisas. Mas isso existe. Isso tá existindo na capital, e a capital perdeu muito da sua essência por causa dessas pessoas que não têm amor nenhum pelo próximo, né? Olha só, olha a diferença. Diferença entre o início e o fim. Se antes nós tínhamos um cara que chegou aqui para fixar residência, porque achou esse lugar maravilhoso, um segundo paraíso, que foi o caso do João Leite Ortiz, né? E que daí deu origem a fazendas, né? Outras fazendas, outras famílias que vieram aqui também fixar residência e tal. E daí foi dando espaço a igrejas, porque toda cidade, quando nasce, o que eles fazem? Uma igreja. Se antes nós tínhamos isso, o que nós temos hoje? Nós temos pessoas que, na verdade... Nós temos pessoas que, na verdade, só pensam em movimento, fazer parte coletivo, segregacionismo, né? Só pensa nisso. É isso que tá tendo, pô. Belo Horizonte só tem isto. Então, se antes nós tínhamos uma certa elegância, que era aquilo que o Arão Reis provavelmente queria que as pessoas cultuassem, era elegância mesmo, e tinha elegância, a coisa começou a ter uma certa bagunça. Tinha cinema, não é isso? Tinha cinema, tudo muito bem frequentado. Tinha os bloquinhos de carnaval, né? As pessoas aí... eu lembro que até aniversário de 100 anos da capital, eu lembro que tinha uns velhinhos, né, que falavam, que prestigiaram vários blocos de rua, carnaval e tal. Eles falavam que não era nada comparado a esse daí que a gente tem hoje, que é putaria a céu aberto, né? Não tinha nada disso. E não tinha essas palhaçadas, porque me chamou de negro, que me chamou de negão, porque me chamou de feio, porque me chamou de gay. Não tinha nada disso, é tudo muito bem escondido, porque a sociedade era cristã, né? Nós temos pessoas cristãs, sim, mas, né, que se denomina cristã de esquerda, porra. Será que tem relação? Não tem relação, gente. Meu Deus do céu, não existe isso. Mas eles vivem falando essas coisas, né? E todo mundo é obrigado a acreditar. Ué, vamos falar um outro problema de administração pública aqui. BH, que é uma das maiores cidades do país, e é mesmo, né? Infelizmente tem um problema muito grande por causa da burrice e da má fé das pessoas que estão no meio público. Em vez de discutir a questão do metrô, na sua quantidade de vagões, não é isso? Que deveria atender as pessoas de várias regiões, principalmente do Barreiro, que é considerado parte de BH, eu não considero, eu não acho que seja Barreiro, seja dentro de BH, não está totalmente diferente, para mim é um distrito, mas eles consideram BH. Ué, já que eles falam tanto, né, em metrô, por que eles não falam, por exemplo, em aumentar o metrô? E a linha do metrô, que tem um pouco mais de 20 estações, não é isso? Um pouco mais de 20 estações. Ué, fala que Barreiro é dentro de BH, mas não tem estação de metrô no Barreiro, porra. Não tem no Barreiro, né? Em Contagem tem poucas, né? Quando se fala... Parou ali no Vilarinho, acabou. Não tem mais. Não vai pra... Como é que fala? Não vai para o aeroporto de Confins. Não é isso? Não vai para nenhum outro lugar, pô. Então como é que você fala que isso é um metrô? Isso é um trem suburbano. Em vez de discutirem isso, uma coisa que seria funcional, que seria de grande valor para todo mundo ao mesmo tempo, não, o que eles estão discutindo? Em separar vagões para homens e para mulheres para evitar estupradores. E o que é isso? É claro que isso é fruto da mente revolucionária. E nós estamos numa cidade que é assim. Não é só Belo Horizonte que é assim, mas como eu tratei de falar de Belo Horizonte e como esse é o foco do meu trabalho, né, nós estamos vivendo numa cidade que já não tem, vamos dizer, não carrega valor nenhum. Vocês pegam um exemplo, Ouro Preto. Uma vez meu pai estava falando de Ouro Preto, né? A gente foi lá em Ouro Preto, seja que deve ter 11 anos que eu fui em Ouro Preto pela última vez. Eu fui lá na cidade de Ouro Preto. Aí você olha Ouro Preto e fala assim, pô, mas o que é isso? É um monte de casa moderna e tal, no meio das construções que são muitíssimo antigas. Então destrói todo o conceito. O que é isso? É mentalidade revolucionária, gente. Isso não podia existir. Né? A cidade de Ouro Preto, né, por mais que tenha lá o centro, né, o polo de Ouro Preto, né, o resto está tudo acabando. Acabou. E vai acabar, gente. Isso não vai durar muito tempo. Né? Papel, só vai restar papel de restaurador. Agora, se esse papel acabar, e aí? Não vai adiantar. Tem que ter bons restauradores também, para cultivar a essência, né, a originalidade das coisas, dos projetos e das construções. Fora isso, e aí? O que vai adiantar? Tá tudo se perdendo aos poucos, né, como se fosse um vírus, vai aumentando, vai progredindo e aí vai. Né? E aí vai destruindo aquilo que deveria ser eterno.
né? Porque nós conservadores, nós precisamos por aquilo que tem que ser eterno, porra, né? E BH não tá seguindo esse caráter, não, há muito tempo. Agora estão falando de ciclovia ou ciclofaixa? Agora é ciclovia, não é isso? Não querem fazer ciclovia. Bom, ciclovia, beleza, façam ciclovia, mas será que o maior problema que temos em BH hoje é a tal da ciclovia? É fechar a rua Sapucaí? Será que é esse o maior problema? Muitas pessoas nem sabem que a administração dessa companhia de trem que tínhamos aqui em BH, que nem funciona direito, muitas pessoas nem sabem que ali ficava o departamento, né, o centro administrativo da companhia férrea. Era ali na rua Sapucaí. Muita gente nem sabe. E ali tem museu ali no meio. Não, acha que ali é só para o quê? É lugar para fazer troca-troca, é pra gente conhecer gente, homem conhecer homem, mulher conhecer mulher. Não que eu tenha algo contra, mas eu sou contra putaria alheia. Eu sou contra putaria alheia. E ninguém é obrigado a ver aquilo dali, né? Obviamente. E é isso que eles estão fazendo, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Essas eram minhas impressões, minhas ponderações. Não tinha muita coisa a falar aqui a respeito, mas é isso daí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!